Eu comecei a correr em 2012, aproximadamente, e durante vários anos a minha evolução foi muito reduzida. E também cometi muitos erros. Por isso resolvi fazer uma lista das 10 coisas que, se tivesse obtido a informação antes, teria evitado, e agora vou partilhá-las contigo. A primeira parece muito clichê, mas pode evitar algumas lesões, que é ter uns ténis adequados. Muitas vezes, quando iniciamos a prática desta modalidade, agarramos em algo que já temos em casa e vamos para a rua correr. Mas com o passar do tempo, isso pode causar algumas lesões. Por isso, a seleção de uns ténis, mesmo básicos que sejam, é uma excelente opção. Este eu teria feito desde o primeiro dia, que é usar protetor solar. E se achas que isto é algo simples, pois eu tenho aqui manchas na cara, que não sei ainda como é que eu vou conseguir alterar isto, que tratamento é que eu tenho de fazer. Se eu tivesse utilizado, ou não as tinha, ou então seria algo muito menor. Depois temos a hidratação, super importante. E não é só beber água no fim, é levar contigo, se possível, uma garrafa mesmo pequena que seja, obviamente que vais adaptar consoante os quilómetros que tu vais fazer. Eu não fiz isso durante algum tempo e eventualmente até a história que eu já partilhei num dos meus projetos foi derivada ao fraco consumo de água, portanto recomendo mesmo que o faças. Já agora, se não sabes aquilo que eu estou a falar, tens o link aqui em cima. Depois a nutrição, e não estou a falar no que tu deves consumir antes e depois, claro que isso é super relevante, mas neste momento estou a falar no durante. E aqui, se fores correr 15 minutos, 20 minutos, talvez não seja necessário, mas deves adequar àquilo que tu vais fazer. Se correres 1 hora e meia, teres um gel contigo, por exemplo, para repor alguma energia daquela que estás a gastar, vai fazer toda a diferença, principalmente quando estamos a falar de performance esportiva. Depois, não termos os treinos todos iguais. Imagina que vais correr 3 vezes por semana. Eu, há muito tempo atrás, acabava por ir correr sempre no mesmo registro, apenas alterava os quilómetros, mas ter intensidades diferentes, por exemplo, correr um dia algo mais calmo, depois ter alguma oscilação, neste caso colocar treinos intervalados, e depois ter algo mais completo, mais longo, pode fazer toda a diferença e tu vais sentir que estás a progredir. E agora entra a recuperação. E neste caso, por vezes, quando iniciamos uma modalidade que estamos a gostar, acabamos por fazer mais vezes, pelo menos de uma forma inicial, mas dar ao corpo o que ele necessita para recuperar é tão importante como a qualidade do treino. Neste caso, se tens um dia mais intenso, aproveita o dia seguinte para descansar. E ainda dentro do componente da recuperação, temos provavelmente a forma grátis e que te vai recuperar do melhor modo possível, que é o dormir bem. E aqui podes utilizar até um smartwatch ou uma app para controlar esse mesmo estado e essa qualidade, mas acredita em mim que dormir bem é super relevante, vais recuperar e não só, vais ter uma melhor performance no treino seguinte. Este que te vou indicar pode evitar lesões, que é o reforço muscular. Eu sei que nós, quando corremos, estamos sempre a utilizar os músculos das pernas, mas não significa que não temos de trabalhá-los, seja num ginásio ou mesmo em casa com exercícios simples. Aliás, já fiz alguns vídeos sobre isso, vou partilhar alguns exemplos, neste caso na descrição, onde com pequenos exercícios que podes fazer em casa, vais fortalecer esses músculos que utilizas bastante durante a corrida e que os mesmos devem estar fortalecidos. Em todos os treinos, deves colocar o warm-up e o cool-down. Ou seja, iniciares de uma forma mais simples para aquecer, fazeres o workout ou exercício que tu pretendes e no final terminar com algo mais calmo, novamente, para recuperar. Portanto, ter isso em consideração cada vez que vais correr. Por fim, se possível, ter um plano para seguir e registar todo o progresso. Isto vai fazer toda a diferença. Aliás, eu só evoluí quando passei a ter um plano estruturado, com todos os detalhes que eu tenho de fazer, fez toda a diferença. Ou seja, eu posso dizer-te que no espaço de 1 ano e meio eu evolui mais do que 10 anos de corrida. Eu sei que eu já partilhei os 10, mas tenho aqui 2 extra que deves ponderar. O primeiro está relacionado com provas. Por vezes nós vamos marcando várias provas, temos, imagina, uma de 2 em 2 meses ou uma por mês, pode acontecer, mas não deves ir para cada prova com o objetivo de bateres o teu recorde pessoal. Isto porquê? Porque devemos selecionar 1, 2 provas por ano, que são aquelas onde nós queremos realmente alcançar esse objetivo. Devemos usar todas as outras como treino, para melhorar, para colocar um determinado workout em prática, pois se vamos a pensar que em todas as provas nós vamos conseguir alcançar esse objetivo, se calhar não se preparamos do melhor modo e estamos sempre no modo de competição e isso pode até criar alguma lesão. Eu já mencionei as 10, mas tenho aqui 2 extra que eu acho que faz todo sentido partilhar contigo. A primeira está relacionada com o número de provas em que te inscreves. E neste caso é normal, nós gostamos de provas, de ter aqui tempos melhores de prova para prova, mas provavelmente
tentar isso em todas não é uma boa prática. Selecionar aquelas que são a chave para nós durante o ano, analisar bem o percurso, identificá-las como aquela onde nós queremos bater o nosso recorde de velocidade e utilizar todas as outras como treino para colocar algo em prática e tentar melhorar, mas identificar as principais como as provas-chave para atingirmos um determinado objetivo. E depois, um outro muito importante que é, antes de todas as provas, portanto, antes de iniciar a prova, fazer um aquecimento, mas um aquecimento um pouco mais estruturado. Não é só correr ali um bocadinho e está feito. Eu diria, correres ali cerca de 15, 20 minutos e fazeres umas acelerações quase para preparares o teu corpo para o que vem aí. Acredita que isso ajuda bastante e faz toda a diferença. Para além de garantir que sabes todas as informações do percurso, analisaste isso previamente. Estas foram as informações que eu acho que eu gostava de ter obtido, todos esses detalhes muito antes de começar a correr, ou pelo menos nessa altura, mas o que eu te recomendo agora, se estás a pensar mais em provas, algumas dicas que te podem ajudar, e tens o link aqui em cima, ou então aqui na descrição, que eu acho que te vão ajudar bastante, ou pelo menos te vão deixar a pensar, a ponderar o que é que podes colocar em prática. Espero ter ajudado, treina bastante, isso é o mais importante, um grande abraço e até ao próximo vídeo.